Olá. Não, cadê o microfone? Agora sim. Olá, tudo bom, gente? Feliz ano novo. Até vesti branco aqui pra recepcionar vocês. Eu sei, já é dia, sei lá. Eu não faço a mínima ideia de que dia esse vlog vai ser postado, mas eu estou no dia 19 de janeiro. Então, assim, o ano já começou já faz umas semanas. Mas eu só consegui voltar a gravar vlog agora. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Cris Petter, eu sou colorista de histórias em quadrinhos, eu faço esse vlog aqui pra registrar os meus dias, pra pautar minha semana, pra conectar com as pessoas que gostam do meu trabalho e pra falar da vida, do universo e tudo mais. Então, oi, feliz ano novo, feliz 2026. Eu, gente, como vocês puderam ver aí no início, eu viajei durante o ano novo, eu estava precisando, gente, foi muito bom passar o ano novo fora. Então eu fui para São Paulo visitar os meus amigos. Quem é que vai para São Paulo passar ano novo, né? Eu vou. Não tanto pela cidade, mas pelas pessoas. Eu vi quem eu consegui ver e quem eu não consegui ver, gente, desculpa, eu não consegui contato com muitas pessoas. Mas enfim, vamos lá, gente, vamos lá, porque eu voltei deste ano novo determinada a fazer deste meu apartamento um lar decente. E é o que eu venho fazendo desde então. Eu voltei dia 8, voltei nessa produção louca e só parei pra gravar vlog agora. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu preciso gravar vlog, o que eu faço? E eu também tô nessas piras de tentar arrumar um pouco o meu apartamento, porque quem não sabe, eu me mudei para este apartamento em fevereiro do ano passado. E ele está um canteiro de obras horrível. As paredes estão horrorosas de feias, porque eu não consegui pintar antes de me mudar. E eu estou querendo preencher essas paredes de coisas, pendurar um monte de coisa pra dar uma disfarçada, enquanto eu não consigo chamar alguém pra pintar. Porque, né, gente, pintar paredes pode parecer muito fácil para alguns, mas é um negócio que é extremamente cansativo e para mim vale cada centavo de um bom pintor, sabe? A galera só gosta de reclamar, né, dos preços. Ai, tá muito caro. Ai, tá muito caro. Vai tu pintar a parede então pra tu ver como que é cansativo, cara. Ah, enfim, eu tô reclamando, estou saindo da pauta. O que que acontece? Então, eu vou conversar com vocês enquanto eu arrumo umas coisas aqui que eu quero enfeitar a minha casa, tá? E aí, o assunto da conversa, eu achei interessante ser uma apresentação formal minha. Eu achei melhor porque eu tô precisando de um vídeo para me apresentar na capa do canal. Então, vamos matar vários coelhos. Então tá, é isso, gente. A luz vai ficar oscilando, tá? Cheguei a essa conclusão agora porque eu comecei a gravar com sol e aí simplesmente uma nuvem cinza apareceu, começou a cair uma chuva. Já parou. Então tá essa loucura Porto Alegre. É isso aí. Vamos lá. Vai ter que estar rolando um plano muito aberto na hora que eu vou estar fazendo essas coisas e conversando com vocês. Ainda bem que eu tenho o microfone também aqui para poder ficar longe da câmera. Porque como eu vou me mexer muito, eu não quero sair de quadro enquanto eu tô aqui concentrada fazendo as coisas, porque eu sou assim, tá, gente? Mas vamos lá. Quem sou eu, né, gente? Eu não sei, eu ainda tô tentando descobrir. Tô na terapia pra isso. Então tá, né, gente? Minha carreira. Minha carreira. Como ela começou, né, gente? Na verdade, tudo começa com interesse por arte, né? Na verdade é que tudo começa por isso. Na verdade, pra mim, começou com interesse por filmes e animação, mais do que qualquer outra coisa. Eu também sempre fui muito. Eu não sei, gente, alguma coisa nos livros, ilustrações de livros e álbuns de figurinha e coisa assim, me fazia sentir assim um capricho naquele resultado
daquele desenho, daquele livro, daquela coisa. Eu sempre fui muito atraída por ilustrações e por desenhos e por coisas do gênero. Eu não sei explicar, tá? Talvez seja natural de toda criança, enfim. A princípio, não era uma criança muito artística, para dizer bem a verdade para vocês. É claro que, como toda criança, a minha matéria favorita era a aula de artes, porém, eu nunca me senti uma criança muito artística. Eu nunca tive, assim, aquele momento, meu Deus, professores, chamem os pais, porque essa criança tem muito talento pro desenho, ela tem não sei o quê. Até mesmo porque eu tinha uma colega minha que era muito mais a artista da turma do que eu, sabe? Só que por alguma razão lá, pelos meus acho que 12, 13 anos por aí, eu comecei a assistir muito Cavaleiros do Zodíaco. Eu comecei a comprar muita revista de. Era uma revista chamada Herói, tá, gente? Que era uma revista sobre mangás e animes e tal, e entretenimento de maneira geral. E era uma revista que seria o equivalente ao que os sites de notícia nerd são hoje, tá? Mas era uma revista e eu gostava muito de comprar ela pelas ilustrações dos animes do Cavaleiro do Zodíaco, que eram impressas ali para ilustrar as matérias e tudo mais, né, gente? Então foi meio que nessa vibe aí que eu comecei a me interessar por desenho propriamente, porque eu comecei a querer desenhar aqueles desenhos que estavam na revista Herói. E aí, para fazer isso, eu comecei a pegar as ilustrações, fui copiando os desenhos com papel vegetal, por cima do papel vegetal. E aí, com o tempo, eu comecei a ficar entediada de copiar, e aí eu comecei a adicionar alguns detalhes próprios nos desenhos copiados do papel vegetal. E aí, quando eu vi, gente, eu já tava ilustrando. Ilustrando não, né? Mas eu tava fazendo uns rabiscos que estavam ficando decentes, assim, sabe? Comecei a me interessar muito por desenho e por o que mais eu podia ser capaz de fazer. Se eu treinasse, eu era uma criança que ficava muito tempo sozinha com meu irmão, né? Mas a minha família não era muito de sair de casa, fazer altos rolês e tudo mais. Então, a nossa vida era muito caseira. Eu tive que ser criativa, né? Não tinha, na época, não tinha muita TV a cabo. Então, os meus desenhos animados só passavam pela manhã e depois no final da tarde não tinha mais nada. Então, eu fui me ocupando e me tornando, eu acho que uma criança muito criativa, porque eu fiquei muito tempo em isolamento durante a minha infância. Quando eu fui ficando mais velha, aí já estava na hora de aprender efetivamente algumas coisas, fazer cursos e tudo mais. E a minha mãe, quando eu tinha 15 anos de idade, a minha mãe achou um curso no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e eu aceitei me inscrever e eu comecei a fazer um curso de desenho de histórias em quadrinhos. A verdade verdadeira é que o que eu queria fazer era um curso de animação. Eu não faço ideia, gente, mas eu acho que ainda era anos 90. Não tinha curso de animação. Pelo menos não para uma criança de 15 anos. Sim, crianças de 15 anos. 15 anos ainda criança. Eu conheci um pessoal que se tornaram meus amigos e eu fiquei anos frequentando o museu, mesmo depois de já ter terminado o curso. Porque eu fiz amizade com os caras lá, o pessoal, e é isso, gente. Foi o que aconteceu. Esse pessoal, eles eram muito fãs de quadrinhos. Aqui, o cenário de quadrinhos e cultural e coisa assim não era tão agitado, tão cheio de eventos, tão cheio de acesso. A gente, inclusive, para conseguir quadrinhos era meio difícil, sabe, gente? Mangá, então, a gente só conseguia algumas cópias, pouca coisa. Então, sempre foi um problema esse negócio do acesso aos quadrinhos e tudo mais, porque
aqui em Porto Alegre chegava pouca coisa. E a internet, apesar de já existir nessa época, não era tão acessível, né? Mas com o tempo ela foi se tornando acessível. E aí, esses meus amigos começaram a participar de fóruns, começaram a ter contato com outros artistas, começaram a se agitar, porque eles queriam muito realizar o sonho deles de trabalhar com quadrinhos. Vocês estão vendo que eu não estou falando muito da minha pessoa neste rolê, eu estava meio de carona, tá, gente? Porque eu realmente, eu nunca fui assim muito fã de quadrinhos, até mesmo porque eu tinha um problema de acesso ao material por conta de questão financeira, assim, né, gente? Os meus pais não tinham muita grana, assim, durante a minha infância para poder ficar comprando várias revistas para mim todo mês. E então eu acabei não desenvolvendo tanto gosto pela leitura das histórias em quadrinhos por conta disso, certo? Mas eu tava no hype desse pessoal, e esse pessoal tava afim de trabalhar com quadrinhos, e eles conseguiram, através da internet, começaram a fazer trabalhos para web, e, e eu nem comento muito a respeito desse pessoal, porque é um pessoal que acabou tomando um rumo muito diferente de mim. Foram pessoas das quais eu me afastei e, e coisas da juventude, né, gente? Eu não acho que eles tenham sido boas influências no meu desenho, porque eles não gostavam do meu desenho. Eles. Eu desenhava muito mangá e anime e eles eram muito fãs de comics e super-heróis. E, e eles não incentivavam muito o meu desenvolvimento como artista, assim, sabe? Pelo menos não do jeito que eu queria. E eles eram jovens também, então não vou dizer que eles foram vilões da parada, não foram, tá? Era todo mundo muito jovem. E, enfim, aconteceram as coisas como tinham que acontecer. E no final das contas, eu acabei desenhando muito menos do que eu gostaria, desenvolvendo muito pouco a minha ilustração, que é uma coisa que hoje em dia me faz falta, trabalhar mais a minha ilustração, e eu tô tentando mudar isso, porque eu entrei numa pira de perfeccionismo muito grande, e estamos tentando melhorar isso, né, gente? Então eu tô tentando. Eu acho que uma coisa boa que a IA trouxe pra mim, né? Esse negócio da IA querer roubar nossos trabalhos e tudo mais, ela me fez valorizar. Ela me fez valorizar a nossa imperfeição como artistas, sabe? As imperfeições de traço, imperfeições humanas. E isso me destravou bastante para eu voltar a desenhar, sabe? Mas enfim, esse pessoal não foi uma boa influência no meu desenho e tal, e me desmotivaram bastante a desenhar do jeito que eu queria desenhar. E só que por alguma razão a colorização digital começou a me interessar muito. E, e, e por mais que eles também fossem exigentes comigo por conta da colorização digital, o jeito que eu coloria, por alguma razão eu tive muito mais gana de me desenvolver como colorista do que como artista e ilustradora, sabe? Eu me sentia menos intimidada fazendo cores. E como que eu aprendi, como que eu tive acesso ao Photoshop, como que eu tive, né, como que eu adquiri o conhecimento de Photoshop para colorização? Gente, foi tudo na base da cagada, tá? Tudo na base da cagada. Eu simplesmente vi fóruns, aprendi com eles,
alguns truques e fui, através da tentativa e erro, aprendendo o Photoshop por conta própria. Então foi mais ou menos isso. Eu não me sentia tão segura de desenhar mais, porém, para colorização, eu comecei a ficar muito mais curiosa e muito mais teimosa para continuar e tentar e praticar e fazer, sabe? E, enfim, quando eu vi, eu já estava colorindo alguns desenhos, eu já estava colorindo mais do que desenhando, e aí esses meus amigos começaram a trabalhar para webcomics e começaram a ter uma demanda muito maior e começaram a me chamar para fazer uns bicos. E eu comecei a trabalhar com isso quando eu tinha uns 17, 18 anos por aí. Eu comecei a fazer algumas coisas ali e aqui, sem muita pretensão, só porque, é divertido, tô com os meus amigos e tô trabalhando e ganhando uma graninha extra, sabe? E aí foram-se os anos, me formei no colégio, aí para fazer faculdade eu não sabia muito bem o que escolher, aí eu fiquei, não sei, o que eu quero não dá dinheiro, que é arte, né? O que eu podia fazer, Aí a minha melhor amiga, Ariane Halber, que ainda está fazendo parte do meu mundo, disse que ia fazer publicidade e propaganda. E eu disse, talvez eu acho que publicidade e propaganda eu acho que eu ia curtir. Oi? Bem-vindos à parte da casa que eu não gosto. Porque tem essa basculante que não fecha. E eu guardo coisas como essa minha linda escada mofada, que apesar de estar nesse estado horrível, ela é ótima por conta dos degraus largos. E o meu rodo, que por alguma razão eu nunca guardo na área de serviço, eu deixo aqui enfeitando a casa como decoração. Gente, a ideia com esses quadros aqui é pendurar alguma coisa que segure uma plantinha que vai ficar pra cá. Então, a verdade é essa, eu já comprei uns anéis pra fixar na parede e aí botar uns vasos de flor pendurado nesses anéis que vão sair pra fora desse vaso. Eu acho que vai ficar legal, né? Mas voltando ao assunto, eu resolvi fazer publicidade e propaganda e eu não era uma boa aluna no colégio, tá, gente? Só pra vocês saberem, eu era uma péssima aluna no colégio. Então, eu não estava com muita fé e esperança de que eu fosse realmente passar numa faculdade pública ou qualquer faculdade. Porque, mesmo tendo feito um ano de cursinho depois de ter me formado no colégio, eu não estudava. Eu só estava querendo vida louca, aproveitar a vida. Tava namorando, sabe? Tava querendo aproveitar os meus amigos e coisas do gênero. E então, eu não estava com muita fé que eu fosse passar. Só que, gente, em 2004 eu fiz vestibular para PUC, aqui de Porto Alegre, publicidade e propaganda. E por alguma razão abençoada, naquela época entrar numa faculdade particular era um pouco mais difícil, porque não tinha tantas, né, gente? Então era mais difícil entrar assim. Eu fui chamada para PUC, tipo, como uma das últimas chamadas, sabe? Já tinha saído o resultado do vestibular, eu não tinha passado, aí já tinha tido segunda chamada, terceira chamada, quarta chamada, e a minha foi tipo a quinta ou sexta chamada, depois de uma semana de aula já ter começado, ligaram pra minha casa dizendo, uma pessoa desistiu durante a primeira semana de aula, tu é a próxima da lista, tu quer? Eu disse, quero. E aí, gente, eu virei a maior CDF da história daquela universidade. Mentira, não foi pra tanto, né? Mas enfim.
Mas então, gente, eu comecei a estudar como se não houvesse amanhã. Finalmente eu tava aprendendo coisas que eu queria saber, que eu tinha curiosidade de saber, que eu tava amando aprender. Tava tirando 10 em tudo, tava sendo uma aluna exemplar, fiz amigos maravilhosos que tenho contato até hoje. Aliás, gente, eu acho que uma das. Se eu tenho qualquer insegurança de se eu sou ou não uma boa pessoa, ela se anula quando eu penso que eu ainda hoje tenho um monte de amigos que eu conheci em todas as minhas etapas da vida. Eu tenho amigos do meu colégio ainda, tenho amigos da minha faculdade ainda, tenho amigos da pós-graduação que eu fui fazer depois, tenho amigos que eu vejo até hoje e que, gente, é o que faz a vida valer a pena, é colecionar amigos, sabe? É isso aí. Tem que ter a manutenção deles também, porque não adianta tu desaparecer da vida deles, né? Não adianta ficar preguiçoso. A pandemia deixou todo mundo muito preguiçoso de ficar socializando com seus amigos, chamar eles pra sair. Chega dessa balela, gente. 2026 vai ser diferente. 2026, a galera toda tem que se conectar fora das redes sociais. Tá? Vamos para essa missão 2026. Voltando ao assunto. Fui muito bem na faculdade, adorei a faculdade, porém, gente, no segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de ir para a San Diego Comic Con. Na época, eu estava trabalhando num estúdio. Chamado Pop Art Studio, que era do Rafael Albuquerque, que é um artista premiado aí até hoje. Oi. Aqui temos mais um objeto precioso de decoração que poderia estar na área de serviço. Antes mesmo de entrar para a faculdade, eu ainda estava fazendo aqueles meus bicos como colorista, e aí o Rafael Albuquerque abriu um estúdio e eu comecei a trabalhar no estúdio dele. Na época, a gente estava trabalhando para uma editora chamada AK Comics, que era uma editora egípcia que queria fazer os primeiros super-heróis do Oriente Médio. E a gente teve a oportunidade de ir para San Diego Comic Con para divulgar esses quadrinhos que eles estavam fazendo, que eles estavam lançando no Oriente Médio. E, gente, foi uma experiência bem, sabe, que me colocou dentro da minha humildade, digamos assim, porque nós fomos tratados que nem uns funcionários meia boca. Valeu a pena porque durante a San Diego Comic Con a gente fez contatos de verdade com editoras locais ali dos Estados Unidos. E foi quando eu consegui o meu primeiro contato ali, eu e o Rafael, né? Conseguimos um contato ali com a editora Boom Studios. E a gente começou a trabalhar volta e meia com eles, até começar a se tornar cada vez mais frequente, né? E quando eu tava lá, eu conheci um colorista, o Bill Crabtree. Ninguém mais, ninguém menos do que o colorista do Invincible, sabe? Aquela animação da Amazon Prime, super gore, com os super-heróis lá, o menino de amarelo e azul, esse mesmo. O quadrinho dele já estava sendo lançado lá em 2004 e quem coloria era esse Bill Crabtree, que aliás sou fã até hoje. Ele é um ótimo colorista. E ele conversou comigo a respeito de várias coisas e apesar de o meu inglês ser meio limitado na época, eu consegui entender algumas coisas e aprender novidades a respeito da colorização digital que eu não estava por dentro, não estava sabendo. Mas mais do que isso, eu vi que ser colorista de histórias em quadrinhos era uma profissão de verdade, porque até então eu achei que não era. Então eu vi, né, gente, eu já tava ganhando o piso de um salário de um publicitário formado e fazendo histórias em quadrinhos que eu descobri que se trata de uma profissão real lá nos Estados Unidos. E eu já tava fazendo do conforto do meu lar sem precisar mudar para lá. Então, eu só continuei, gente, só que dessa vez com sangue no olho. Eu levei a sério. E aí é que eu digo que eu comecei
a ser colorista de verdade. Eu oficialmente disse, quero ser colorista de quadrinhos. Isso não me fez desistir da faculdade. Eu, na verdade, comecei a usar o que eu estava aprendendo na faculdade, na minha profissão. E eu fiz a minha monografia inteira a respeito de cor na comunicação das histórias em quadrinhos, porque eu tirei vantagem daquela graduação. Ai. Ou então, gente, depois de formada em publicidade e propaganda, eu comecei a me dedicar bastante à minha carreira. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro FIC, eu comecei a ter contato direto com os fãs, eu dei uma palestra, mas eu ainda estava muito bebezinha nesse mercado, até que durante as viagens e todas as coisas que eu fui fazendo, eu conheci os gêmeos, Gabriel Bá e Fábio Moon. Eles me propuseram colorir Casa Nova, que é uma história escrita pelo Matt Fraction, que é um roteirista e escritor lá dos Estados Unidos, desenhada por eles, que já tinha saído na Image Comics, uma outra editora de lá, mas que ela não tinha, ela era só preta, branca e um tom, sabe? E eles queriam colocar cor porque ele tinha vendido os direitos e ia ser republicada através do selo Marvel Icon. Então ele ia pra Marvel agora, totalmente colorido, e eles resolveram chamar alguém que eles não tivessem a barreira de língua para explicar o que eles gostariam de ver ali nas cores do projeto. Então foi mais ou menos isso aí que levou eles a me convidarem, e foi uma baita oportunidade que a minha carreira ainda estava engatinhando, eu ainda não estava conseguindo pagar as minhas contas com isso, eu ainda não estava conseguindo viver de quadrinhos, porque eram trabalhos ainda muito esparsos, era muito difícil. E depois que eu comecei a trabalhar com Casa Nova, eu comecei a me solidificar mais como colorista, mas mais principalmente por conta da indicação ao Eisner Awards, que aconteceu em 2000 e... Gente, eu acho que foi 2012 que eu fui indicada pro Eisner. Desde que eu fui indicada, porque eu nem ganhei. Quando eu fui indicada, os editores começaram a me chamar para muitos trabalhos bons. E eu tive um período da minha vida em que dinheiro não foi um problema. Eu ganhei muito dinheiro, gente, durante esse período. Ali, entre 2011 até 2016, eu tava ganhando muita grana, gente. Muita grana, muita grana, muita grana. E tava fazendo muita coisa. Eu tava trabalhando no final de semana, eu tava trabalhando feriados, eu tava trabalhando até as 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu acordava, rolava da cama pro computador, do computador pra cama. E aí é óbvio que em 2016 eu tive um burnout. Antes de ser modinha, eu tive um burnout. Acontece, né, gente? Quando a gente não respeita o nosso tempo livre. Aí eu fiz um hiato, eu até fiz um drama, anunciei uma aposentadoria, queria só viver dos meus projetos próprios, porque além disso eu tava fazendo meus projetos próprios, né, gente? Porque eu não cheguei a conversar com vocês a respeito disso enquanto estava rolando toda essa minha vida de carreira e coisas do gênero, eu amava e amo escrever. Então, durante todo este período em que eu construía minha carreira de colorista, gente, eu estava escrevendo na minha cabeça, criando histórias na minha cabeça, sem ter publicado nada, porque eu sempre estava ocupada com a minha carreira de colorista. E aí, lá pelo período de 2014, 13, por aí, eu comecei a planejar os meus projetos próprios. Foi quando o uso das cores nasceu. Então, gente, o uso das cores, ele surgiu da combinação entre a minha diversão em ter estudado durante a faculdade, feito a minha monografia, e a vontade de escrever. Eu queria escrever de uma forma que fosse divertida para as pessoas lerem e entenderem teoria da cor, porque eu li tanto livro chato durante a minha monografia, gente, que eu simplesmente olho assim, ó, se você é acadêmico, fala todo rebuscado, por quê?
Sua missão não é ensinar as pessoas com a sua escrita. Por que tu escreve tão difícil, cara? Sabe? Ui, coisa chata. E aí eu escrevi O Uso das Cores em 2013, fiz o Catarse. Ele foi financiado e lançado em 2014. Então já fazem 10 anos da publicação, 11 anos, vai fazer 12 anos da publicação. Meu Deus, não sei mais matemática. Aí a ideia era escrever O Uso das Cores, porque ele unia colorização e escrita, e as pessoas estavam mais... o público estava mais acostumado com a Cris colorista do que com a Cris escritora, e eu queria fazer uma transição e começar a escrever meus projetos autorais próprios de ficção. Então a ideia era realmente começar a escrever meus projetos próprios, e foi quando eu comecei a escrever Patas Sujas, que era uma série em quadrinhos em 8 volumes que não foi concluída, e o Eu Amo Minha Roomie, que era uma coletânea de charges que eu fazia com a minha amiga Ariane Halber lá do tempo do colégio, vocês lembram? Que fez publicidade, que me levou para a publicidade com ela. E aí, gente, durante um período eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo e tudo muito intensamente. E foi aí que veio o burnout. E depois de um hiato e depois de ter desistido de fazer meus projetos autorais por um tempo, eu fiquei presa num looping que não terminou durante anos. Um looping onde eu estava sempre tentando fazer meus projetos autorais, mas aí vinha projeto de colorização, porque eu precisava pagar as contas, e aí eu tinha que deixar de fazer meus projetos de autorais para voltar para colorização, aí eu ia começar meus projetos autorais, e aí vinha a colorização, e eu tô vivendo este looping até hoje, gente. Eu tenho a sensação de que agora, começando a faculdade de escrita criativa, eu acho que eu vou conseguir cortar esse looping e começar a prestar mais atenção nos meus projetos autorais, publicar eles mais? Não sei, gente. Eu só sei que foi assim. Ai, incrível, mas eu nem tô entendendo o que é colorização digital, o que é esse negócio que tu faz, eu não tô entendendo nada que tu faz. Então, pega na minha mão e vamos lá, tá, gente? Porque eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o processo. É basicamente um Bobbie Goods versão digital. Eu pego aqui a página, recebo a página da editora preto e branco e eu vou começar a escolher cores e preencher as figuras, gente. É isso. Essa primeira etapa que eu tô fazendo agora, que eu tô separando o cabelo, né? A gente separa o cabelo, depois separa a pele. Essa primeira etapa a gente chama de cor flat. A gente está aplicando cor flat, certo? E essa etapa do processo eu contrato uma amiga minha, que também é minha amiga de longa data, Marina Garcia, bota os flats para mim e o resultado fica assim. Então, agora que já temos os flats todos prontos, é que eu vou começar a trabalhar de verdade. E como é que eu faço isso? Eu pego pincéis, vou fazendo texturas, vou fazendo luzes e sombras. E é assim, gente, que um quadrinho é colorido por enquanto, né? A gente faz todo um trabalho de renderização e é tudo usando este material aqui, que eu chamo de Photoshop e mesa digitalizadora. Então eu trabalho na mesinha digitalizadora aqui e vou fazendo toda a luz e sombra, todo o gradiente, tudo que o desenho precisa, e também com a ajuda dos meus conhecimentos de narrativa e tudo mais, a gente vai fazendo as histórias em quadrinhos que a galera lê, e aí a gente tem o resultado final, que é este daqui, minha gente. Aqui está a página feita e publicada.
Esse aqui é um projeto da Dark Horse em parceria com o Critical Role, que é um pessoal que joga RPG online, a galera conhece, são famosos. E tá aqui, ó, minha gente, meu nome na capa. Então é esse o meu trabalho, gente. Ai, não é só apertar um botão que a colorização acontece? Não, não é, gente. A gente precisa fazer um render da mão, a gente tem que pensar em sequenciamento, em como a gente vai contar a história usando as cores, como a gente vai ajudar as coisas, a leitura a ficar clara. Então, fazer cores, trabalhar com colorização não é só preencher o Bobbie Goods, ele com certeza exige muito mais conhecimento do que isso, do que um Bobbie Goods, para fazer uma história em quadrinhos e ajudar na narrativa, no storytelling e na estética também do negócio e ajudar todo mundo a contar uma história. Esse é o trabalho de um colorista de histórias em quadrinhos. A IA vai roubar isso um dia? Não sei, gente. Eu acho que não. Eu acho que a IA não vai fazer o meu trabalho tão bem quanto eu faço. A IA nunca vai ser tão competente quanto eu, mas ela é mais barata. Então, talvez aconteçam algumas alterações no mercado. E por isso eu tô tentando mudar um pouco o meu looping em que eu estou presa. E esses vlogs me ajudam a conectar com vocês e até comigo mesma e com essa situação toda, para eu ver se eu encontro o meu novo rumo, né? Vamos ver para onde eu vou, o que eu vou fazer. Eu com certeza quero publicar os meus projetos autorais. Eu estou com planos de lançar loja online para poder vender diretamente para vocês algumas coisas que eu ando aprontando. E tudo que eu puder registrar aqui no vlog eu vou. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu me distraí muito, foi muito difícil gravar esse vlog, gente, fazendo os rolês enquanto eu contava as histórias, porque eu não roteirizo essas coisas. Se eu roteirizo, não fica natural, né, gente? Então, é muito estranho fazer atividades enquanto eu estou, né? Ai, agora que eu vi que eu tô de óculos ainda. Ai, mas é isso, gente. Eu acho que 2026 vai ser uma nova fase pra todo mundo. Eu sei que as coisas não estão parecendo muito promissoras pra muitas coisas, mas tem uma coisa que eu vou continuar fazendo, é arte. Eu, na verdade, estou me descobrindo cada vez mais artista do que prestadora de serviço, que era uma coisa que era muito forte em mim. Eu achava que eu era prestadora de serviço de colorização e não uma artista, e eu ando descobrindo que isso não é verdade. Eu sou uma artista, eu gosto de arte. Gente, meu exercício, um dos meus exercícios, uma das minhas atividades físicas é dançar, sabe? Dançar é arte. Eu escrevo escutando música, arte. E eu vou tentar me manter o máximo que eu puder longe dos conteúdos de inteligência artificial, porque é sobre o processo. Certo, gente? Não trabalhe pelo resultado, trabalhe pelo processo. É ele que vai te dar a dopamina. É ele que dá o prazer. É o processo, não é o resultado. O resultado é lindo também, às vezes a gente fica admirando nosso próprio trabalho durante um tempo, mas aí a gente parte pro próximo, certo? Então é isso, gente. Bem-vindos à nova fase do Chris Petter Studio. E vamos lá, começar esse ano com força, basicamente, né? É isso aí, gente. Beijo, 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 beijo.